Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro, disponível nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Meu nome é Roberta e hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório no agronegócio. Lembramos que as nossas gravações respeitam as principais medidas sanitárias em respeito ao Covid-19. Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Assis. A gente vai tratar hoje um pouquinho do tema de sucessão. Em regra, sucessão pode significar conflito e pode ser uma coisa mais tranquila. E a gente vai trabalhar um pouco essas formas de mitigar esse tipo de conflito antes que ele aconteça. Olá, meu nome é Luiz, também sou sócio do VFA e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Rodrigo Pagani, que é advogado, pós-graduado em Direito de Família e Sucessão e tem uma experiência de mais de 10 anos atuando no Safras e Cifras, que é reconhecidamente como uma das empresas que fez a vanguarda nessa área no agronegócio no Brasil. E como os meninos falaram, a gente vai falar sobre planejamento sucessório no agro, que é um assunto meio espinhoso, mas que necessário. No Brasil, hoje a gente tem algumas estatísticas meio assustadoras, que 80% dos negócios familiares não chegam à terceira geração, ou seja, eles passam para a próxima e morrem ali, e 62% dos empreendimentos, as pessoas envolvidas naqueles empreendimentos não estão preparadas para assumir o papel de administração ali. E isso se traduz para o agronegócio também. Então é nesse contexto que a gente vai tratar essa conversa aqui. Então, gente, obrigado pelo convite, né? Roberto, Luiz, Eduardo. Para mim é sempre um prazer poder conversar sobre esse assunto que faz parte do nosso dia a dia, da nossa experiência. E, enfim, como você falou, Luiz, são quase 12 anos trabalhando exclusivamente com famílias de produtores rurais no Brasil todo e também com algumas experiências fora do país. E isso nos leva a crer que a gente pode contribuir de uma forma também nesse diálogo que é muito importante, relevante e necessário para os dias atuais, né? Então, fiquem à vontade para a gente poder fazer um bate-papo bem descontraído. Bom, doutor, primeiro, seja muito bem-vindo e obrigado também pelo pessoal da Safras e Cifras, né, a disponibilidade. Antes da gente entrar nas perguntas, assim, a real importância da gente falar sobre planejamento sucessório, ela nos últimos anos, ela vem alcançando um patamar que a gente sempre espera há muitos anos, né? Uhum. Eu gosto de falar assim que é muito mais fácil a gente pensar em divisão no amor do que na dor, né? Quando a gente tá todo mundo bem, é muito mais fácil que a gente pense em como que o negócio vai se manter, como que aquilo vai prosperar, com quem ficará cada responsabilidade, né? E é importante a gente frisar, antes de passar para as perguntas, que quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente não quer dizer que o patriarca ou a matriarca eles vão perder poder na hierarquia. Na verdade, é só uma forma da gente garantir que aquilo que foi planejado e feito durante anos permaneça, se prolongue ao longo do tempo, ainda que o patriarca ou a matriarca faltem, né? E resguardando que todos os herdeiros tenham defesa em relação ao patrimônio, né? Ainda que eles não estejam aptos a permanecer na atividade, né? Mantendo seu patrimônio. Uma coisa que eu acho que é bacana da gente pensar é que a gente é finito, né? Mas os negócios não necessariamente precisam ser. E uma forma de a gente proteger as futuras gerações também é trabalhar para que essa transição da nossa geração para as seguintes seja mais tranquila. Dentro desse contexto, a gente vê que nos últimos anos a holding tem ocupado esse como principal espaço, né, de forma de sucessão, né? Enfim, as pessoas têm procurado muito esse tema, têm se informado. Apesar de não ser a única forma que a gente tem hoje disponível na nossa legislação, tem sido a principal procura das pessoas. O que o senhor acha que faz com que isso... Por que a holding está alcançando esse destaque? Qual que são os aspectos dela que você vê como relevantes para dar essa fortaleza a ela? Então, Eduardo, assim, a holding hoje, depois de muito tempo, a gente percebeu que ela é nada mais, nada menos do que uma ferramenta importante dentro deste processo tão amplo que é o processo de estruturação societária, patrimonial e etc. Então, ela é, vamos dizer assim, um abre-alas para começar a discutir esse assunto. Mas, de uns tempos para cá, ela representa, diferentemente de um tempo anterior, onde o objetivo era simplesmente organizar uma questão tributária de sucessão, hoje
ela é uma sinalização para a profissionalização do negócio, né? À medida em que eu dou esse passo, eu consigo enxergar de uma maneira diferente os 3 círculos fundamentais da empresa familiar, que é negócio, família e patrimônio. Então, a sinalização maior que atualmente a gente enxerga é distinguir o que é patrimônio e quem são as pessoas que estão vinculadas ao patrimônio e que não necessariamente fazem parte do negócio, do que é negócio. Então, só para resumir, superando uma etapa anterior, a holding hoje ela não é só uma ferramenta de organização patrimonial e de organização tributária. Ela também é uma ferramenta de gestão com um objetivo muito claro, que é separar o que é patrimônio e o que é família do que é o negócio, né? Dentro desse processo que o senhor falou, que é negócio, patrimônio, família, a gente tem alguns elementos que não são jurídicos, não são contábeis, né, para a criação de uma holding, qualquer outro tipo de planejamento sucessório. Que a gente passa aí por uma questão de governança, por uma questão de análise da família, uma análise social e a análise psicológica, né? Para ver, como se diz, quando a gente fala em família, a gente não está só naqueles entes sanguíneos ou parentais, mas a gente tem terceiros envolvidos, né? Cunhados, tem os agregados aí, né? Como que as safras e cifras, como que o senhor vê isso no mercado funcionando? Essa junção de todos esses fatores para melhor regularização de uma holding. Então, Roberto, o que a gente tem observado? Durante algum tempo, bateu-se muito nessa tecla, exatamente nesses termos como você está falando. E parece que não virava a chave das pessoas, parecia que era uma realidade um pouco distante do que o cliente, o produtor, esperava. Só que de uns tempos para cá, com a entrada das novas gerações, principalmente, ele começou a enxergar esse discurso. Então ele começou a ver que era importante pensar o negócio dele e profissionalizar. E aí então o papel da gestão, e que a gestão envolve não só a questão jurídica, mas a questão de organização de processo, organização contábil, organização da família com regras de governança, com indicadores financeiros do negócio, isso começou a ficar mais latente. E por conta dessas questões, ele então percebeu que não, realmente eu preciso explorar o meu negócio de uma maneira multidisciplinar e com profissionais da área do direito, da agronomia, da psicologia, da administração, enfim, para que eu consiga então atingir todos esses objetivos, né? Porque não adianta, e aí voltando na pergunta anterior do Eduardo, não adianta eu só montar a holding. Já passou esse tempo, Eduardo, que o pessoal chegava lá, assinava um contrato, agora eu sou agropecuária, e achava que todos os problemas tinham sumido. É tipo igual aquele cara que diz assim, hoje eu vou beber para esquecer os problemas. Se a solução fosse beber para esquecer os problemas que eles iam morrer, beleza, é a mesma coisa da holding, né? Se eu achar que eu construí uma holding só para resolver os problemas e deixá-la lá num canto, pode ter certeza que não vai resolver de nada. O senhor tá todo um tema aí que eu acho interessante, governança. Eu acho legal a gente falar mais ou menos, né? Na minha visão, a governança hoje é como a gente organiza a tomada de decisões dentro de uma operação, né? A gente pode utilizar ela para indicar quem tem os poderes e as competências necessárias para poder tomar essa ou aquela decisão. Seja ela financeira, seja ela de programação, de plantio, enfim, qual seja a utilidade, né? Você tem sentido que os produtores estão mais abertos hoje a estabelecer essa governança? Porque muitas vezes estabelecer governança na atividade também pode ser equivalente a diminuir um pouco do poder que aquele produtor tem sobre o negócio como um todo. Como você tem visto esse conflito entre eu quero manter o meu poder, ao mesmo tempo como que eu controlo, faço uma estruturação societária em que eu diminuo um pouco esse poder e transfiro ele para outras pessoas? E dentro disso que o Eduardo está falando, a governança em si, ela traz consigo uma gama de responsabilidades, né, para o produtor, para a produtora que vai instituir isso, que é a transparência e o negócio ficar auditável. O produtor não pode decidir por ele mesmo e não ter que dar satisfação para mais ninguém. Aquele grupo familiar, ele pode e deve cobrar isso dele, e isso faz parte da governança, né? A governança é um processo, sem dúvida nenhuma, de profissionalização de um negócio muito informal, né? O que a gente tem percebido, gente? Eu acho que atualmente, por conta de todos esses cenários que aconteceram, seja político, seja econômico, seja de pandêmico, né? O agro ele começou a dar o valor que ele merece ter, né? Então, assim, começou a entender que não era só plantar e colher e que eu precisava me ver como um gestor.
Eu acho que o produtor, por si só, começou a demandar isso e entender que não era mais uma fazenda, era uma empresa, né? E aí, por conta de ser uma empresa, eu precisava, então, me adequar a uma série de situações. Exemplo clássico, a situação da exigência do livro caixa digital para o produtor rural. Isso compulsoriamente exigiu que o produtor se organizasse mais. Então, assim, a gente percebe um movimento que vai ao encontro dessa situação da governança, que é exatamente o quê? Um contexto externo, que exige profissionalização, uma necessidade interna, porque outros membros da família estão chegando e querendo ocupar o seu espaço dentro do negócio, e também, inevitavelmente, uma necessidade de eu enxergar o meu negócio de uma maneira diferente e que eu saber que não adianta mais eu só produzir, eu preciso enxergar os números desse negócio. Então, eu sinceramente atrelo a questão da governança a um cenário que tem constantemente e numa celeridade até maior do que tempos atrás, exigido que o profissional, o produtor, seja muito mais um empresário hoje do que um produtor por si só, né, Roberto? Passa um pouco de olhar a fazenda não só da porteira para dentro, mas entender que ela faz parte de um contexto internacional hoje. Exatamente. Né? Eu acho que é um pouco disso, né, Luiz? Isso a gente, dentro desse contexto do planejamento sucessório, em outras áreas do agronegócio, a gente fala bastante aqui que o produtor, aquele grupo familiar que não se profissionalizar, ele vai ser retirado do mercado. O mercado não vai suportar esse tipo de produtor ou grupo familiar ali mais, né? Então, a instituição de uma holding ou outro tipo de planejamento sucessório que vai fazer o negócio ficar mais profissional é uma necessidade, porque senão realmente esse grupo familiar aqui não vai continuar, vai conseguir perpetuar aquele negócio ali. Tem até um ditado antigo, né, mas que ele é bem a realidade, né? Muitas vezes, quando você não tem uma organização, não tem uma estrutura, vem aquele ditado antigo, né? Vô rico, filho nobre, neto pobre. A função de parte dessa estruturação societária é evitar que essa brincadeira desse ditado antigo se torne uma realidade para aquela família. Mas nesse sentido aí já tem uma frase mais nova, né? Que você não cria herdeiros, né? Você cria sucessores, né? Exatamente. E aí dentro desse contexto, o senhor tinha falado lá de negócio, patrimônio e família. Como que vocês conseguem estruturar essas três frentes conflitos, aí, né? de forma a minimizar os conflitos, por exemplo, daqueles herdeiros que fazem parte do patrimônio, mas que não têm interesse no negócio ou que não têm capacidade técnica para estar dentro do negócio? Como que vocês administram esse tipo de conflito? Como que a hoje não atrapalha o almoço de domingo? Na verdade, assim, né, o grande exercício que precisa ser feito, Luiz, inicialmente é o quê? Pegar esses 3 blocos e entender onde é que estão as pessoas daquele grupo familiar dentro disso. Tem pessoas que estão na família e que não estão no negócio, não estão no patrimônio. Tem pessoas que fazem parte do patrimônio e da família, mas não estão mais no negócio. E a partir do momento em que a gente consegue encaixar as pessoas dentro dessas 7 possibilidades possíveis, começa a ter ações específicas em relação àquilo ali. Um exemplo. Vamos pensar que eu sou um membro da família, eu participo do patrimônio, então eu sou um sócio do negócio, mas eu não participo da rotina do dia a dia. Bom, então, enquanto sócio, o que eu quero ver? Resultado, né? Então, eu vou ter reuniões específicas de apresentação de resultados para o sócio. Eu sou um membro da família, estou no patrimônio e estou no negócio. Tem reuniões que são específicas para discussão de estratégia, de vamos produzir mais, vamos plantar uma área maior, plantar uma área menor, quais são os nossos indicadores de resultado hoje, para tomada de decisão. Variedades que vamos utilizar. Então, assim, são questões de gestão do negócio e que algumas pessoas vão estar atreladas para isso. Então, respondendo, Luiz, de maneira mais objetiva, o que é fundamental? Enxergar onde que está cada pessoa e, a partir do momento em que se enxerga, tomam-se decisões e utilizam-se ferramentas para aquelas situações específicas, né? Então, regras da holding envolve quem está no patrimônio e quem é da família. Regras do condomínio, por exemplo, estão atreladas a quem participa do negócio. Regras de governança talvez estejam muito mais atreladas ao contexto macro do que exclusivamente a um ponto ou outro. Então, é fundamental ter essa sensibilidade de usar o remédio certo para a doença certa, né? Aí
Se você aplicar tudo isso que você falou, você resolve o problema que o Eduardo colocou mais cedo do cunhado. Que ele é da família, mas ele não é do patrimônio dentro do negócio. Exatamente. E não prejudicou o almoço de domingo, né? Porque ele só vai participar do almoço de domingo. Exatamente. E eu acho assim que pensando como indivíduo, antes de pensar num grupo familiar ainda, talvez para o indivíduo o melhor seja ele pensar de forma interna o que é melhor para ele dentro de uma situação de sucessão, né? Uhum. Não, a gente já viu assim, casos mais antigos de que uma herança, ou você teria que vender ela inteira para continuar fazendo a sua atividade anterior, ou você teria que obrigatoriamente entrar num negócio que não era o seu. Sim. E a gente sabe que não é assim. Na verdade, você manter o patrimônio ativo é o importante. Ainda que você mude a forma do negócio. Por exemplo, você não necessariamente precisa de continuar sendo um pecuarista ou um agricultor para manter a atividade da sua família. Você pode arrendar e você não torna isso mais incapaz. Na verdade, você está dando um sentido para um patrimônio que você não tem o conhecimento suficiente para manter, né? Uhum. Pensando que não seria uma holding, no caso, né? Pensando no indivíduo. Hoje, né, Roberto, se a gente for analisar, pegando, e o nosso público aqui, a maior parte do agro vai entender Sim. isso, se nós pegarmos hoje uma propriedade rural, vou pegar aqui na região do sudoeste goiano, principalmente, de 500 hectares que seja, do qual ela estava organizada para uma transferência para sócios que não vão tocar, porque são médicos, são qualquer outra atividade que não seja do agro. Nossa, arrendar esses 500 hectares hoje, nos números que a gente tem, é um belíssimo negócio, né? Considerando que muitas pessoas têm a expectativa de receber imóveis urbanos para alugar, se a gente levar essa realidade para o agro, nossa, a propriedade ela acaba tendo uma finalidade social importante, que é produzir, Sim. e ainda acaba dando um retorno bastante significativo para aquela família que espera, na verdade, preservar aquele patrimônio e receber algum rendimento bastante significativo. Aqui no escritório a gente tem uma experiência prática de o que acontece quando isso não é feito. Quando um herdeiro assume um negócio que ele não tinha capacidade técnica, ele não tinha conhecimento, o caminho é a falência. A gente teve casos aqui que a gente teve que atuar para recuperar crédito de empresas de pessoas que perderam 200 alqueires de patrimônio em um ano. Porque não tinha capacidade para administrar aquilo. E existem outras alternativas, né? O arrendamento tem uma possibilidade. Hoje a gente está diante de um cenário diferente que tem até a questão dos fiagros, né? Sim. Que é um ponto que está bastante em voga aí, que também é uma ação, daqui a pouco, interessante. E por mais pesado que seja, assim, Eduardo, Luiz, Roberto, que eu vejo, aquele patrimônio, as pessoas precisam entender que é um patrimônio que foi construído pela família e pode, num primeiro momento, estar no nome de um, no nome de outro, mas que é um patrimônio da família e a gente precisa dizer que esse egoísmo ele não pode existir de achar que é só meu. Porque à medida em que eu vejo isso, eu corro o risco daqui a pouco de vender um patrimônio, né? E quando eu vendo o patrimônio... Você mata uma história. Ou mata uma história e por mais pesado que seja, você está castrando também uma outra geração que daqui a pouco possa ter uma aptidão muito boa para fazer aquele negócio ir adiante. Então, assim, evidentemente que se é um cenário de crise muito grande em que precisa vender, beleza. Mas existem tantas possibilidades, eu acho, Roberto, de fazer aquele negócio ir para frente, né? Para frente sem ter que vender, eu não vejo porquê disso. Outro aspecto que eu gostaria de tratar também, aproveitando o que a gente já está caminhando aqui, assim, esse aspecto da governança é fundamental. Na verdade, eu vejo ele como sendo o principal benefício de uma estruturação de sucessão, né? Mas um outro aspecto que também as pessoas se perguntam e levantam é a questão tributária, né? Diminuição de tributos, tanto na pessoa física, tanto pelo imposto de renda, quanto pelo próprio ITCMD versus ITBI, né? A gente poderia tratar um pouco disso. Como você tem visto essa cobrança de ITBI que as prefeituras têm feito da diferença do valor patrimonial para o valor incorporado no contrato social das empresas? Então, Eduardo, primeiro que isso, a mudança de posicionamento, e a gente precisa deixar bem claro que foi uma mudança de posicionamento por parte das prefeituras sem mudança de legislação, né? Então, durante muito tempo isso foi uma coisa tranquila e cumpria-se o que é, de fato, o não cobrar o ITBI quando eu vou utilizar o imóvel para a finalidade própria da empresa. Só que eu acredito que o aumento significativo de empresas, porque as pessoas começaram a se dar conta que precisavam disso, despertou um interesse por parte desses entes, né, de querer realmente
vê uma oportunidade de recolher um imposto. Não vou entrar aqui se errado, certo, enfim, mas ao nosso ver de maneira indevida, né? Em que pese tem uma decisão do STF totalmente controversa e que não diz respeito ao agro e que não diz respeito a essa situação, a gente viu que é muito mais uma oportunidade por parte de alguns prefeitos arrecadatória. de arrecadar do que propriamente, né, aplicar o que diz a lei, que aí vocês que transitam muito mais do que a gente na questão judicial vão saber dizer que é uma coisa totalmente indevida, né? A gente tem lá na Constituição, né, imunidade tributária sobre a incorporação de imóveis rurais para fins de atividade da empresa, né? E em última análise, se você for observar, essa interpretação que as prefeituras estão dando, eles estão descumprindo a regra matriz da Constituição. Concordo com você que o caso que eles estão utilizando do STF também não tem ligação diretamente com a atividade agrícola, mas o fato hoje a gente está começando a ter decisões divididas, né? Eu vi agora em São Paulo, em janeiro, saiu uma deferindo um pedido de uma prefeitura. Mato Grosso já não concorda tanto, Goiás também tende a ser mais pró-contribuinte, mas o fato hoje a gente está tendo esse conflito. Só que uma coisa que eu observo é que, ainda que esse conflito seja negativo para o contribuinte, ainda que a gente entenda que o ITBI tem que ser cobrado dessa diferença, a gente ainda tem uma alíquota menor do que o ITCMD. Então, em qualquer hipótese, a gente já tem uma economia na sucessão aí. Não sei se você concorda com esse aspecto. Então, a gente perdendo ainda está ganhando. Eu concordo sim, mas só voltando um pouco na situação, o que me deixa chateado, né? Mesmo que fosse R$1 a cobrança, não é questão do valor do tributo. É a legalidade. Mas o que me deixa chateado é o quê? Nós que transitamos na área e que conhecemos do assunto, discutir com pessoas que muitas vezes só têm a caneta e não têm conhecimento absolutamente de nada. E aí eu não estou falando só das prefeituras, eu também estou falando de alguns juízes, desembargadores, enfim, que muitas vezes não estudam a matéria como deveria ser e tomam uma decisão porque leram uma notícia ali, um valor econômico da vida, enfim, sobre o assunto. Então, assim, me chateia um pouco realmente a falta de percepção do que é o caso concreto para a tomada de decisão em relação a alguma coisa, sabe, Roberto? Eu vejo que muitas vezes é o uso simplesmente da caneta para tomar uma decisão. E vou lhe dizer, se fosse o contrário também eu ficaria chateado de dizer, olha, eu tenho a caneta, eu vou decidir dessa forma porque é assim que eu acho, sem ser o que seja o que de fato é a realidade, né? Um pouco sobre o poder e menos sobre o conteúdo, né? Exato. Agora, ou resolver a situação por si só, né? Sim, eu nem vou perder tempo com isso. Sim. Agora sim, a gente está falando aqui até agora do mundo ideal, onde as famílias já querem fazer uma sucessão. Mas todos nós aqui, com certeza, já passamos por casos e ainda temos casos de famílias que não resolveram por sucessão. E aí eu acho que até para a gente fechar nesse caso, acho que é importante a gente falar o que ocorre quando você não faz uma sucessão, né? A gente deixar aí para os inventários aí, intermináveis, né, Luiz? Aqui no escritório a gente tem casos aí de inventários que vão passando gerações, inclusive, né? Às vezes a primeira geração herdeira não herda por uma falta de estrutura antecipada, né, Luiz? Isso é um problema que a sucessão vem para tirar. Já caminhando aqui para as nossas considerações finais, a gente quis fazer esse podcast sobre planejamento sucessório, porque não fazê-lo e deixar ir para o inventário é o pior cenário possível. Com certeza. Porque, além da questão tributária que o Eduardo falou, que o ITCMD é pesado, e aqui em Goiás a Secretaria da 8%. Fazenda faz uma super avaliação dos imóveis para aumentar a incidência, para aumentar a arrecadação, e fora a questão dos conflitos familiares, que quando ocorre o falecimento do patriarca ou da matriarca, vão aflorar várias situações de conflitos não resolvidas que vão impactar naquele patrimônio e muitas vezes esse patrimônio se perde dentro do inventário. Chega no final, a hora que tem que pagar todos os impostos, as dívidas ali, não sobra nada para ninguém e aquele patrimônio se consome. Até porque, o que eu vejo, assim, hoje a gente está diante de um cenário que é antagônico, que é um patrimônio muito grande para uma liquidez não tão alta. Exato. Então, esse é o principal gargalo, né? Eu estou sujeito a pagamento de um tributo rápido sobre um patrimônio com valor excessivo, que eu tenho pouca liquidez,
inevitavelmente eu vou ter que fazer o quê? Vender parte do patrimônio. Isso se tiver acordo entre os herdeiros. Se eles começam a brigar, aí é o pior cenário, que aí tem multas tributárias, juros, correção, e aí trava uma autorização judicial para vender o patrimônio, porque eu posso ter um menor, daqui a pouco eu tenho que ter autorização do Ministério Público. Então, assim, daqui a pouco eu já tenho algum filho que está herdando por representação e os pais já eram separados. É um cenário tão caótico que é complicado. E as coisas vão acontecendo. Então, assim... A vida só anda pra frente, né? E aí a gente tem um cenário, nesse cenário que o Luiz levantou, o cenário é o seguinte, a gente passa a ter pessoas que são ricas patrimonialmente, mas são pobres na liquidez. Você vê pessoas vivendo, às vezes, até 20, 30 anos com patrimônio, né? Sem ter acesso de verdade à liquidez daquele patrimônio. Que eu acho que é o pior cenário. Então você, como a Roberta falou, perde uma geração aguardando um dinheiro. E se você consegue planejar isso, essa geração não só passa a ter liquidez, como ela pode aumentar e melhorar o negócio. Com certeza. Tornar ele até mais eficaz, mais técnico, né? As gerações vêm, aí você se especializando, você... Mais atrativo, né? Também. Atrativo, exatamente. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente queria ter mais tempo, porque esse aqui é um assunto muito gostoso de discutir e muito necessário. Muito obrigado pela presença. Nossas portas estão abertas, se você quiser voltar. A gente vai voltar nesse tema aqui de uma forma ou de outra, futuramente. E eu gostaria de agradecer, Rodrigo. Assim, acho que esse tema é muito interessante. Você tem conhecimento prático sobre como são os conflitos de verdade ali no seio da família, né? Você já deve ter lidado bastante com ciúme, com inveja, porque a gente tem que tratar, a gente está tratando aqui de sucessão, mas a gente está tratando de pessoas e de sentimentos humanos, né? Em última análise, a sucessão também vai tratar disso, né? De um pouco de insegurança, de medo, enfim, de todos esses sentimentos que às vezes atrapalham o segmento do negócio. Obrigado por ter vindo e exposto a tua perspectiva. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eduardo, Roberta. E só para concluir, né? Uma coisa que com o tempo a gente foi percebendo dentro do escritório, que era a Safras é uma consultoria, mas que para boa aplicação naquela consultoria era importante que as pessoas entendessem o que estava sendo feito. E aí nisso surgiu um projeto, e que hoje a gente tem constituído, que é Educa Safras, né? Que a finalidade é realmente preparar com conteúdo as pessoas da família para que elas possam também entender aqueles processos, né? Então a Educa Safras nasceu com esse objetivo de levar informação, de levar conteúdo e preparar essas gerações para os desafios todos que a consultoria não resolve, né? Então foi também uma ação aí de desenvolvimento do grupo. E te agradeço, Roberta, pelo convite mais uma vez, Luiz, Eduardo, e estou sempre à disposição para quando vocês precisarem para a gente dialogar sobre esse assunto tão gostoso. Mais uma vez aqui, ratificando o que os meninos falaram, eu agradeço a presença do doutor e também ao pessoal das Safras e Cifras, né? A gente vai finalizando mais esse episódio, nos acompanhe nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.